Nós trouxemos hoje do Livro dos Espíritos, livro 3º, sobre as leis morais, capítulo 10, lei de liberdade. O assunto livre-arbítrio. Na questão 843, Allan Kardec pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Quer dizer, nós somos livres, né, para fazer o que quisermos? E a resposta dos Espíritos disseram assim: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, pensar, né, todos nós já sabemos que ninguém manda no nosso pensamento, né? Às vezes, acho que nem a gente. Quando a gente vê, a gente já está pensando. Mas os Espíritos dizem, então, que assim como a gente tem liberdade em pensar, a gente também tem a liberdade de fazer. Aí Allan Kardec pergunta assim, na 844, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Né? Então, será que desde quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente tem o livre-arbítrio? E a resposta foi a seguinte: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então é lógico, né? Quando a gente é bebê, né, a gente não tem ainda todas as faculdades que nós temos depois de adulto, né? Tudo a gente tem que aprender, né? A única coisa que a gente sabe é chorar, né? Mamar, né? Reclamar com os grunhidos, né? Mas conforme vai crescendo, vai aprendendo, né, a falar, a se expressar, né? E aí vai aumentando o livre-arbítrio. Estando seus pensamentos em concordância com o que sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário, né? Então, assim como a gente não vai dar, né, fósforo e álcool para uma criancinha, né? Ela também, conforme vai crescendo, vai sendo mais responsável, né? Aí a gente vai deixando com que ela faça coisas que ela não faria quando era pequeno, né? Essa é a liberdade, então. E na questão 845, Allan Kardec pergunta assim: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? A gente vê que cada criança, cada indivíduo já nasce com alguns instintos, né? Tem criança que é mais chorona, tem outras que já são mais tranquilas, né? Tem uns que não conseguem ficar com a fralda suja, que já começa a chorar, né? Outros tá lá, não liga muito. Então, você vê que desde bebezinho, cada criança é diferente. E todos nós também trazemos umas coisas já que vêm com a gente, né? E aí ele está perguntando assim, que se essas predisposições instintivas não atrapalham o nosso livre-arbítrio.
E a resposta dos espíritos foi a seguinte: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, essas predisposições, nós trazemos dentro de nós, o espírito, né? O espírito já traz de outras encarnações, né? Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas falarem assim: ah, não, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Quer dizer, está querendo dar uma desculpa, né, dizendo que o corpo veio com algum defeito, né? Por isso que ela fez tal coisa ou isso ou aquilo, né? Mas ele está dizendo assim, que nada não tem assim arrastamento irresistível. A vontade é acima desse arrastamento irresistível. Aí ele está lembrando, né? Os espíritos estão lembrando ainda. Lembrai-vos de que querer é poder, né? Por isso que essa conversa de que a carne é fraca, na doutrina espírita não cola, né? Como diz os jovens, não cola. Porque a gente sabe que por mais que a gente traga, né, defeitos, imperfeições, né, que todos nós que estamos aqui, estamos todos no mesmo patamar, né? Se estamos aqui é porque temos muitas imperfeições que devemos corrigir em nós, né? Mas essas imperfeições estão aí justamente para a gente superá-las, né? E não continuar fazendo, né? E a questão 846, Allan Kardec pergunta assim: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Então, ele queria saber, mas então o organismo não influencia em nada? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Aí ele faz uma pergunta junto, né? Se essa influência do organismo sobre o espírito existe, né? Será que essa influência não seria um prejuízo para o nosso livre-arbítrio? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações, né? Então, não se pode negar que a matéria exerce uma influência sobre o espírito, né? Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Quer dizer, quanto mais, né, a gente for evoluindo, for viver num mundo melhor, em outras, no mundo de regeneração, né, assim por diante, a matéria, elas são mais quintessenciadas, né? Então, elas influenciam menos no espírito. E aí o espírito vai ficando mais livre. Assim como a comparação que eles fizeram com a criança, né?
conforme ela vai evoluindo, ela vai ficando mais livre para fazer as coisas, né? Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto, e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Quer dizer, se a gente já vem com o instinto de querer matar, é o espírito que é desse jeito, não é o corpo, né? Semelhante ao bruto e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Quer dizer, nós, de qualquer jeito, nós temos o dever, né, de resistir ao mal que a gente ainda tem dentro de nós. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua, né? Então, se a gente continua fazendo algum erro, mesmo sabendo que é errado, né? Mesmo que essa vontade de fazer esse erro seja muito grande, a consequência somos nós mesmos que vamos ter que colher, né, o que estamos plantando, porque a gente não está tendo força suficiente para resistir àquele mal que ainda existe dentro de nós. Questão 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre arbítrio? A aberração seria quando a gente vem, né, já com o corpo, com algum problema, que a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Quer dizer, a gente já vem com problema no corpo, porque em outras encarnações a gente já não utilizou esse corpo direito, né? Então, que nem aqui ele falou, foi fútil, foi orgulhoso. Então, já vem com algum problema para a gente trabalhar aquele orgulho, né? Para a gente não ter mais aquele pensamento fútil, a gente ter que batalhar, né, na vida. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria, né? Então, se a gente não aprendeu a utilizar, né, o dinheiro, vamos supor que em outra encarnação eu fui muito rica, mas eu não soube usar o dinheiro, fui muito egoísta, não dei um trabalho digno para as pessoas também se dignificar, né? Aí, agora vem o pobre, tendo que ralar, trabalhar, né? Dá para dar valor àquilo que eu não dei valor da outra vez, né?
E assim tudo, né? Ou às vezes é um corpo que vem com o cérebro com problema, porque eu usei a inteligência mal em outra vida, né? Usei para o mal, aí agora eu venho um idiota, né? E esse constrangimento que eu vou passar durante a vida por causa desses problemas vai fazendo com que o meu espírito seja burilado, né? Nós trouxemos do Evangelho de Mateus, do livro Fonte Viva, a lição 64, que chama Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. E isso quem disse? Jesus. E Mateus anotou no capítulo 13, versículo 3. Nesse capítulo, Mateus conta várias parábolas que Jesus deixou para nós, né? E ele começa por essa parábola do semeador, que todos já conhecem, né? E assim diz o Mateus: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. E ele então disse, Jesus, né? Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo assim: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E aí, Emmanuel vai nos explicar só esse primeiro trechinho do versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. Emmanuel diz assim: todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Então, Emmanuel diz que cada trecho do Evangelho é importante, porque cada trechinho Jesus queria deixar algum ensinamento para nós, né? E aí ele continua: não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Então, nessa parábola do semeador, que geralmente a gente quer analisar a história toda, né? E não analisa só a frase. Aí ele está dizendo assim, que só nessa frase ele quis mostrar que o semeador saiu a semear, ele mesmo saiu a semear. Ele não mandou outro para semear, né? Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio.
a fim de beneficiar corações alheios. Quer dizer, nós que já estamos estudando, né, o Evangelho, né, nós temos que sair de nós para ajudar o próximo, né, para beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Né? A gente tem que deixar de ver só a nossa vida, né? E servir ao próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Quer dizer, vamos sair do eu, né? Do egoísmo da gente, de querer só ver os nossos problemas, né? E vamos ver o interesse geral, né? O que os outros estão precisando. E aqui ele mostra, né, que nós encontraremos no próximo tudo aquilo que foi falado lá na parábola do semeador, né? Terras de várias formas, né? Aquelas que não vão nem querer saber, outras que vai ter raízes rasas, que vão, né, desistir rápido, outras profundas e assim por diante, né? Mas é preciso que a gente saia desse eu, né? Só eu, né? Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Então, Jesus, ele veio e não olhou para quem ele estava ajudando, ensinando, falando, né? Ele não escolhia se era pobre, se era rico, se era criança, se era velho, né? Raça, não importava, né? Todos eles foram beneficiados pelas palavras de Jesus e pelos exemplos, né? Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Então, Jesus, ele podia ter mandado milhões de mensageiros para nos ensinar. Mas não, ele
se fez pequeno como nós para vir pessoalmente nos ensinar, né? Não deu a terceiros essa tarefa. Então, por que nós vamos querer que os outros façam a nossa tarefa, né? Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, Jesus, que é o nosso grande mestre, né? Nosso exemplo, ele mesmo saiu a semear, né? Então, vamos arregaçar as mãos e fazer como Jesus, né? Para sair a semear. E para ilustrar, nós trouxemos uma historinha numa desses momentos espíritas que o seu João Borges coloca sempre no grupo. Tem uma historinha que eu achei bastante interessante, que chama-se Desejo de Viver. A pequena entrou no banheiro e ficou olhando o pai a fazer a barba. Tão compenetrada estava que seu pai lhe surpreendeu um pequeno vinco na testa miúda. Ela estava olhando para o pai fazendo a barba e ele viu que ela fechou o senho aqui, né? O que foi, filha? O que está pensando? A menina se aproximou e fixou o olhar azul no rosto paterno, erguendo o pescoço em direção a ele. Papai, você gosta de viver? Ora, filhinha, é claro que gosto de viver. Quem não apreciaria a vida tendo um tesouro como você? Ela não se deu por satisfeita. Apoiou as mãos na pia e tornou a perguntar. Então, por que deseja morrer? O pai lhe respondeu que não desejava. Nem pensava em morrer. Ele desejava viver e muito. Queria ter a aventura de vê-la adentrar a escola, aprender as primeiras letras, deliciar-se com suas primeiras leituras, vê-la receber o diploma universitário, casar-se, ter filhos, dar-lhes netos, né? Ele queria ver a filha crescer. Papai, falou finalmente a garota, se não quer morrer, por que você fuma? Então, às vezes as crianças nos surpreendem com certas colocações, né? A gente acha que a gente está dando aula de evangelização, mas na realidade a gente está recebendo lições das crianças, porque elas fazem as perguntas que faz a gente pensar. Falei, mas gente, né? E ele também, né? Estava fumando, mas sabia que era prejudicial à saúde, mas não parava, né? Por que não parava, né? E a filha, pequenininha, que não sabia nem ler ainda, já estava entendendo, né? E perguntou para o pai por que ele queria morrer. E ele, né? Não quero morrer. Mas aí uma coisa não bate com a outra, né? Aí se você não quer morrer, por que você fuma? Né? E aí, isso aí são semeaduras, né? Então vamos pensar assim, o que nós estamos semeando? Todos os dias, né? Porque nós estamos semeando para as pessoas que convivem com a gente. Pode ser nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, né? As pessoas com quem convivemos.
Nós estamos semeando todos os dias. E o que será que nós estamos semeando? Jesus espera que nós estejamos semeando coisas boas, E como José disse ontem, no estudo dele, muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa que nem a gente tem coragem de dizer para nós mesmos. E a gente continua fazendo, como esse pai que continuava fumando. Sabia que era errado, mas continuava fumando. E muitas vezes a gente também está fazendo isso. A gente sabe que é errado, mas continua fazendo. Então, vamos ter essa coragem, de ver o que a gente continua fazendo errado e vamos mudar isso. Porque o Livro dos Espíritos mesmo diz que nada é irresistível. Tudo depende da nossa vontade de podermos mudar cada dia. Que nós, então, possamos lembrar da lição durante o nosso dia a dia, nos nossos afazeres, para que a gente possa ir mudando devagarinho. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade das reflexões que pudemos fazer nesta noite. Que estas reflexões, Senhor, possam servir de alguma forma para começarmos a mudar, deixarmos os nossos vícios para o pretérito e vivermos uma vida nova, mesmo que seja nos passos pequeninos de uma formiguinha, mas que possamos melhorar a cada dia. Pedimos, Senhor, a todos os necessitados, aos carentes, tanto materialmente como espiritualmente, que as suas bênçãos possam derramar sobre todos nós, nos fortalecendo na nossa fé, no nosso ânimo, na nossa esperança, para que possamos caminhar rumo aos vossos ensinamentos. Fique conosco, Senhor, nos ajudando e nos envolvendo com o teu amor. Que assim seja.